Olá, meus amigos, bem-vindos ao Delta Economics mais uma vez. Para quem ainda não me conhece, meu nome é André Amaral. Eu sou economista, sou mestre em análise de dados e finanças e sou financial advisor aqui no Reino Unido e criador do canal Delta Economics. Aqui a gente fala de economia, a gente fala de mercado, a gente fala de estatística, análise de dados, enfim, de diversas coisas relacionadas aí a investimentos e economia de um modo geral. Hoje, o assunto especificamente são os fundos imobiliários, né? A relação que eles possuem aí com a taxa de juros, enfim, discutir se existe uma oportunidade ou não. E aí é importante deixar bem claro, né? Porque esse vídeo não tem o intuito de fornecer nenhum tipo de recomendação de ativo. Para quem já me conhece, para quem já acompanhou outro que acompanha o canal, acompanhou já os vídeos, sabe que eu não faço isso. A ideia do canal é fornecer essas ferramentas para que você, investidor, e que não conhece tão bem do assunto, consiga se armar aí de ferramentas para que você possa tomar as suas decisões com base em conhecimento, né? Então essa é a ideia do canal. E, claro, dado isso, e dado o cenário econômico que a gente tem hoje, a ideia é entender o que os fundos imobiliários, qual fase que eles estão passando, e o que está acontecendo nesse setor, que até alguns anos atrás ele era bem desconhecido, embora já existisse, mas ele ganhou muita popularidade depois ali durante a crise do coronavírus, né? E ali durante a crise e um pouquinho depois, por causa da queda da taxa de juros e o aumento de investidores na bolsa. Então, esses investidores buscando rendimentos diferentes, né? Dado que a taxa de juros estava muito baixa, ele foi obrigado a sair um pouco da renda fixa e procurou diversificar de um modo geral, e aí surgiu os fundos imobiliários. Mas a verdade é que eles sempre existiram, só que eles ganharam aí, de fato, uma proporção maior depois da crise do coronavírus. Eu trouxe aqui apenas 3 fundos, mas existem diversos fundos, né? Eu trouxe apenas esses por questões de ilustração apenas, e para a gente entender um pouquinho mais as coisas que a gente pode olhar nos fundos imobiliários, pontos importantes, né, antes de você aplicar os seus recursos, entender a relação que ele tem com a taxa de juros, que eu acho que isso é extremamente importante. Entender esse fenômeno, o que aconteceu, por que a maioria dos fundos se desvalorizou tanto, que eu acho que são pontos que a gente precisa entender. Algumas métricas, né? Não todas, vale lembrar, é sempre importante ler a lâmina do fundo, enfim. Aqui é só uma ideia daquilo que você possa ter, então é claro que o ideal é você buscar cada vez mais informações de um modo geral. Então eu vou começar com o LVBI11, né? É um fundo imobiliário, um fundo de tijolo. E aí é importante a gente entender, né, o que é um fundo de tijolo, o que é um fundo de papel, enfim. Bom, fundo de tijolo são aqueles fundos que majoritariamente investem em literalmente blocos, né, que seriam propriedades em si. E o LVBI11 é exatamente um fundo imobiliário. Eu estou usando essa plataforma aqui, tá? Que é a Status Invest, mas eles não me patrocinam, não tem nada a ver, simplesmente por conveniência. Existem outras que vocês podem usar. Eu gosto dela, mas enfim, eu tenho acesso a outras também. Isso aqui é apenas ilustrativo, você usa o que você quiser. Mas é uma plataforma que eu gosto. Bom, então vamos lá. Vamos entender aqui o que está acontecendo. Qual que é o valor atual da cota hoje? O valor atual da cota hoje é R$ 97,43, de acordo com a última cotação. Aí você tem o valor das últimas 52 semanas, o mínimo e o máximo, e você tem o dividend yield. Esse já é uma métrica interessante. O que quer dizer isso? O yield é basicamente o seu rendimento, né? Então, é a relação entre aquilo que você recebeu de dividendo, ou melhor ainda, né, que o investidor recebeu de dividendo, em relação ao preço da cota. E você tem a questão, aí tem a valorização ou a desvalorização dos últimos 12 meses, né? No caso aí, um ano e do mês atual. E aí isso já tem um impacto, né? Poxa, mas 13% em relação aos últimos 12 meses, meu Deus, o que está acontecendo? E aí acho que é legal a gente já explicar sem delongas, sem nada, e direto ao ponto. O que acontece? A gente tem uma taxa de juros de
e 25 até com viés de alta, né? Então é possível que o Banco Central aumente as taxas de juros ainda na próxima reunião do Copom. E isso faz com que a renda fixa ela se torne mais atrativa, pelo menos no curto prazo. E aí, é claro, depende daquilo que o investidor entende, que ele analisa de médio e longo prazo, né? Então, nós temos um problema, né, um problema estrutural de endividamento, né, e de aumento da nossa dívida, que preocupa, porque eleva o nosso risco fiscal consequentemente, o investidor exige um prêmio de risco maior. A questão aqui, que eu acho que é importante analisar, é como que você vê isso para o longo prazo. Então, se você imagina essa taxa de juros de longo prazo, acima dos 10%, ou pelo menos acima de 10,65%, então talvez, de acordo com aquilo que você acredite, o investimento em renda fixa seja mais atrativo, né? Porque ele supera o seu rendimento que você receberia, teoricamente, uma vez que você tem ali a cotas de fundos imobiliários, né? Então, dado o que foi pago de dividendo para você, ou em relação ao preço atual, ele está em 10,65 e a nossa taxa de juros está a 13,25. Então, se de repente pega uma LCA, uma LCI pagando 98, aí tem que ver qual é a taxa equivalente, calcular a taxa equivalente, mas de repente você pega um CDB pagando 120% do CDI, então acaba se tornando mais atrativo. Mas a questão é, e se no médio prazo a nossa taxa de juros cai substancialmente, né? Então, ninguém imaginava a crise do Covid, a nossa taxa de juros chegou abaixo de 3%, enfim. São essas coisas que você tem que pensar também. Então, aqui você tem, nos últimos 5 dias, né, o quão ela oscilou, nos últimos 30, nos últimos 6 meses, e nos últimos 5 anos também, né? Então você tem, aqui ela chegou a quase R$ 130, R$ 128, né? Durante a crise do Covid, enfim. E aí ela oscilou e hoje ela está a 97,43, né? Tem a volatilidade histórica, o percentual dele no IFIX, enfim. E tem um ponto interessante que eu acho que é legal, uma métrica também, que é o preço sobre valor patrimonial e o valor patrimonial por cota. O que seria o valor patrimonial por cota? É basicamente o patrimônio líquido, né, em relação ali ao número de cotas. Então vamos entender um pouquinho melhor. Então você tem o seu ativo e o seu passivo. Então basicamente aquilo que você tem, né, os bens, menos as suas obrigações, é dividido pelo valor da cota, dividido pela quantidade de cotas que você tem. E aí você tem o preço em relação ao lucro. O que é isso? O que isso é interessante, né? Porque ele mostra para você, ou pelo menos é um indicador, se esse fundo imobiliário está sendo negociado com desconto ou com prêmio. Prêmio seria o ágio, né? Então, assim, ele te traz aqui o valor patrimonial por cota, né? O preço dele em relação ao seu valor patrimonial. E você tendo um preço sobre o valor patrimonial, né, acima de 1, ou pelo menos próximo de 1, se for acima de 1, significa que ele está sendo negociado com ágio, ou seja, com um prêmio, então ele está mais caro do que o seu valor patrimonial em si. E por que isso acontece? Bom, ele pode simplesmente acontecer por uma questão na verdade, né, oferta e demanda. A demanda dele está muito alta em relação à sua oferta, e isso pode acontecer simplesmente porque a perspectiva desse fundo é de crescimento, de valorização, de repente ele tem uma alta liquidez, ou simplesmente porque os imóveis são muito bons. Está muito bem distribuído, são imóveis de característica difícil de ser encontrada, enfim, por diversas coisas. A gestão, de repente, é muito boa, então o mercado entende que esse fundo tem uma perspectiva de crescimento grande, então o mercado fica disposto a pagar mais do que aquilo que ele vale naquele exato momento. E isso é um fator que pode fazer o seu preço em relação ao valor patrimonial subir. E você tem o inverso, quando ele está abaixo de 1, abaixo da métrica de referência, que seria 1, né? E isso, claro, aí ele estaria com um desconto. E o que pode acontecer? O que pode acarretar isso, ocasionar isso? De repente, esse fundo tem uma vacância alta, então você tem imóveis ali que está com dificuldade de alugar. Você pode ter um problema de gestão, de repente o gestor não é tão bom,
Ou de repente você pode ter inquilinos ali que não são bons, as características dos imóveis não são tão boas, enfim, existem fatores que podem levar a essa situação, né? Aí você tem o que ele tem em caixa, né, o valor em caixa, então taxa de crescimento, enfim. Aqui são os dividendos, né, que ele pagou ao longo dos meses. O que eu gostaria de mostrar, que eu acho que é super interessante, é saber quem é o administrador do fundo. Isso é importantíssimo. O prazo de duração do fundo, nem todo fundo tem um prazo determinado, ou seja, aquele fundo que não tem prazo para acabar, ele vai até enquanto tem cotista, vamos embora. E tem aquele fundo que ele tem um prazo de duração, sei lá, 5 anos, 3 anos, enfim. Então, como não é o caso do LVBI11, é um fundo de prazo indeterminado, né? É muito importante prestar atenção nisso, saber o que é isso, o segmento dele também, que é logística, né? E o administrador, sem dúvida, importantíssimo, que aqui no caso é o BTG Pactual. E outra coisa que é super interessante, ali o patrimônio líquido dele, enfim, os resultados, que eu acho que é super interessante a gente entender, o que compõe esse fundo? Do que ele é feito, na verdade, né? Então aqui você tem algo interessante, né? Ele mostra o que esse fundo tem ali nos seus ativos, né? Então existe um terreno, né, na estrada do Rio Pequeno e os imóveis, né? Então ele tem o galpão Araucaria, tem galpão Mauá, e tem galpão Extrema, Itapevi, enfim. Então são esses imóveis que são interessantes. Esse tem uma taxa de vacância ali, ó, de um pouquinho mais de 10%, mas você pode ver que eles não contam com inadimplência, né, o que é excelente. Aí tem a divisão dele por localidade, enfim. Algo que é muito importante no fundo imobiliário é analisar o tempo de contrato desses aluguéis. Porque afinal o que você recebe de dividendo é derivado do aluguel que é pago para o fundo. E é assim que o gestor do fundo vai remunerar os seus cotistas, né? Então nós temos aqui vencimento dos contratos, você tem contrato que vence até 3 meses, ele tem uma parcela muito pequena, 1% da carteira do fundo, de 3 a 6 meses. Ó, a gente tem quase 40% com contratos acima de 36 meses, o que é excelente, porque se o contrato é acima de 36 meses, a probabilidade de vacância é baixíssima, né? E o que também é muito importante analisar, qual é o indexador desses contratos, né? Então temos IPCA, IGPM e outros, né? E aí o que é importantíssimo a gente analisar aqui é que nós temos alguns indicadores diferentes, né? Temos o IPCA e o IGPM e aqui outros, que compõem um pouquinho mais de 10% do fundo. Mas o IPCA é uma parcela alta e o IGPM também. E qual a diferença, então? Bom, o IPCA todo mundo conhece, né? É aquilo que você conhece como a métrica que mede inflação, enfim, e ele está focado ali em consumo de bens e serviços. E o IGPM, ele é dividido entre 3 componentes ali, né? O preço no atacado, o preço ao consumidor e o custo da construção civil. Então, geralmente, os contratos de aluguéis, eles são indexados ao IGPM, porque o IGPM é um pouco mais amplo e o IGPM também é muito suscetível à variação do dólar, então ele é muito importante. É uma métrica que eu acredito que seja muito melhor para contratos de aluguel. Então a gente pode perceber aqui que, infelizmente, nesse fundo, os contratos aqui está dividido entre IPCA e IGPM, né? Então é um ponto que é importante também a gente analisar. Ele pode ter cotas de outros fundos também, ou de repente CRIs, né? Que são certificados de recebíveis imobiliários, enfim, e outras cotas de outros fundos, como eu já disse, né? Então esse é o LVBI11, um fundo de tijolo, que é um fundo interessante, um fundo que você pode analisar depois com calma, assim como outros também, tá? Esse aqui é só para a gente entender a ferramenta, né? Esse tipo de ativo. E, claro, sempre levar em consideração qual é a perspectiva de taxa de juros para os próximos anos, né? Então, claro, se você tem uma redução na taxa de juros, é muito provável que o valor, o preço, valor não, o preço, né? Deixar isso bem claro, o preço da cota suba, porque ele vai ser algo mais atrativo. O que também é importante a gente pensar é que tipo de investidor é você. É isso que você tem que sempre analisar. O que você está buscando? Você está buscando crescimento
ou você está buscando receita, né? Então, se você é um indivíduo que está procurando receita, vamos supor, se é um indivíduo que já está chegando nos 40, passou dos 40, enfim, então o seu risco, você busca um risco um pouquinho menor, então, de repente, a ideia do fundo imobiliário, ele talvez seja um pouco mais atrativo do que as ações, né? É claro que aí se você não quer risco, então a renda fixa, sem dúvida nenhuma, acaba sendo mais atrativo. Mas se você está disposto a tomar um risco um pouco maior nesse tipo de segmento, né, em ações, enfim, em ativos de bolsa, então pelo menos o fundo imobiliário ele vai te pagar mensalmente e tem a possibilidade de valorização da cota ao longo do tempo. Mas é claro, como é um ativo de bolsa, então a cota pode subir como pode descer. Além dos outros riscos que eu já coloquei aqui, taxa de vacância, enfim. Mas é algo que a gente pode pensar. Outro fundo que eu queria analisar com vocês é o Max Renda. Esse também é um fundo interessante, só que esse é um fundo híbrido. Esse não é um fundo de tijolo apenas, tá? Então ele a maior parte da sua carteira, né, é composta por ativos financeiros, né, e não necessariamente tijolos, né? Então, o valor atual da cota, 9,06. Ele tem um yield de 12,69, então ele tem um rendimento maior, né? Por quê? Porque muitos desses ativos estão atrelados à taxa de juros, então esse tipo de ativo ele tende a se beneficiar também com o aumento na taxa de juros, e você pode perceber, vocês conseguem aí visualizar que ele desvalorizou muito menos do que o LVBI 11, por exemplo, né? Então a gente pode pegar aqui nos últimos 5 anos a oscilação dele, enfim. Aí é aquilo que a gente já fez da outra vez, né? Analisar todas essas métricas novamente. Pessoal, o valor patrimonial por cota dele está 9,16. O preço em relação ao valor patrimonial 0,99, muito próximo de 1. Ou seja, esse fundo está sendo negociado muito próximo ao valor justo dele. Então aqui talvez você não compraria com muito. Talvez não fosse uma barganha, né? Talvez está pagando o preço preço justo dele de acordo com os ativos financeiros, né? Daquilo que ele possui. Aqui ele coloca, aqui você consegue visualizar, né? O que ele tem pagado de dividendo. Mesma coisa, né? É um fundo de prazo indeterminado. Ele é híbrido, como eu disse, né? Então ele tem lá aquela parcela uma parcela de tijolo, uma parcela de papéis, né? E geralmente são os CRIs. Quem é o administrador? BTG Pactual também, super interessante, né? É um grande banco. Então, há várias coisas importantes a gente perceber aqui, né? Então, a gente pode pegar aqui os imóveis que ele possui. Então, ele tem alguns imóveis aqui, o vencimento de contrato, enfim, aqui os papéis que ele possui, não só as CRIs, né? Também cota de outros fundos, enfim. E aí ele separa aqui a sua carteira de ativos, né? Papéis, enfim. O que é imóveis e logística e diversos aqui os ativos financeiros, ações relacionadas, enfim. Então são esses detalhes dos ativos que compõem a carteira do fundo que você deve sempre analisar. E o último, até para que o vídeo não fique muito extenso, é o XPLG11. Então, esse é um fundo de tijolo também. Então, você pode perceber a valorização dos últimos 12 meses está negativo, né? Quase 15%. O valor da cota 91,57. Nos últimos 5 anos, a oscilação do valor da cota, né? Então você pode perceber que ela caiu bastante, ela chegou a ser passado R$ 130. Tem o HGLG também, que a gente podia analisar também, que é um fundo imobiliário super conhecido, enorme. Mas eu selecionei isso, mas você pode fica até como um exercício para você, né? Pesquisar depois. Peço, coloque seu comentário aí, o que você geralmente analisa quando você analisa um fundo, né, de investimento, enfim. O valor patrimonial por cota 107,15. O preço sobre o valor patrimonial, né, está sendo negociado com desconto ou não. Então esse aqui você pode perceber que está com desconto bastante, 15 centavos a cota. Poxa, é um bom desconto.
ali o número de cotas, enfim, quem é o administrador, vamos analisar lá quem é o administrador. É a Vortox, distribuidora de títulos de valores imobiliários, também bastante conhecida. Prazo indeterminado, segmento logística. Esse segmento é super importante, porque é um segmento muito bom no Brasil, né? Vamos lá ver a carteira do fundo, então, imóveis e terrenos. Olha, então eles têm 2 terrenos, né? Cajamar em São Paulo, Cajamar 2 também. Terrenos que são grandes, né? Quem é um inquilino? Leroy Merlin, Renner, e outros, né? Seropédica, enfim, sei lá, essa aqui de fato eu não conheço. Mas a taxa de vacância da Leroy Merlin aqui tá, pelo menos desse imóvel, tá um pouquinho acima de 10%, mas inadimplência zero, o que é super importante também, sempre analisar de novo, a vacância baixa também. Aqui só nesse SBP, né, que a gente tem de novo um pouquinho de vacância. Vencimento dos contratos, esse aqui está mais atrelado ao IPCA, também não é o ideal é que fosse o IGPM, então esse aqui quase 81% da carteira está atrelada, os indexadores no caso, né, são o IPCA, aqui o vencimento dos contratos, então os contratos são mais longos, olha aqui, ó, então mais de 63% dos contratos são acima de 36 meses, então o que é ótimo, é excelente, né? Então o risco de vacância acaba diminuindo nessas condições, a cota dos FIIs que ele tem na sua carteira também, enfim. Então, eu acho que o mais interessante aqui, no caso, é a gente perceber que ele está de fato sendo negociado bem abaixo do seu valor patrimonial, né? Ou seja, os ativos que ele tem estão sendo vendidos para você bem abaixo do valor justo, né? Então, se eu chegasse hoje para comprar esse imóvel, o imóvel que está na carteira desse fundo, se eu chegasse e falasse, eu quero comprar de você, dificilmente eu pagaria o que você pode pagar na cota. Certamente eu pagaria bem mais alto. Por isso que ele está que a gente chama de um desconto interessante. Mas, de novo, isso não é uma recomendação de investimento, até porque não seria o intuito do canal. Aliás, as pessoas me pagam para que eu faça isso. E vocês não estão me pagando. Então existe uma diferença muito grande. Outra coisa, para eu dar uma recomendação de investimento, eu preciso analisar totalmente o seu perfil de investidor. Então jamais faria isso através de um vídeo aqui no YouTube. O que eu estou te dando aqui são ferramentas para que você consiga analisar por si só. Se de repente você consegue entender, existe uma oportunidade aqui, a depender da sua própria análise. Essa aqui foi uma. Quando eu compro, eu tenho cotas de vários fundos imobiliários, né? No caso, na verdade, eu tenho cotas de poucos, mas eu tenho muitas cotas desses poucos que eu seleciono bem. E eu levo bastante tempo para escolher cada fundo. Isso aqui sei lá, 15% daquilo que eu faço, porque eu vou procurar saber quem são os inquilinos, enfim, o detalhe de cada fundo. E eu acho que é interessante também, como o intuito do canal é muito mais didático, né? É muito mais ensinar do que te falar o que você tem que fazer. Aliás, falar o que tem que fazer é zero, mas te ensinar. Então vale a pena você entender a relação que existe entre a nossa taxa de juros, que é altíssima, e o valor da cota, né? E por que esses fundos se desvalorizaram tanto, que está relacionado justamente ao yield. Então, o rendimento, né, que seria o yield do fundo de 10,31 é muito inferior àquilo que você talvez consiga com um título público, por exemplo, né? Claro que aí tem a questão da possibilidade de valorização da cota ao longo do tempo. E também é relacionado à relação entre risco e retorno. Né? Você tem um risco muito maior num fundo imobiliário do que num título de renda fixa. Bom, pessoal, eu acho que para passar esse conceito, falar sobre um pouquinho dos fundos imobiliários, acho que era isso. Você tem a possibilidade de assistir vários outros vídeos de outras pessoas que são até melhores do que eu, que vão poder que vão explicar melhor de forma gratuita aí para você. Mas eu acho que daquilo que eu me propus fazer, esse vídeo está muito bom, vai te beneficiar muito, que é o que eu espero. Se você gostou do vídeo, curtiu, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos também, se inscreva no canal, não se esqueça, porque isso é o que motiva, né? Quando eu criei o canal, a ideia era somente mesmo fornecer informação e fazer com que vocês se preparem mais, porque quanto mais pessoas a gente tiver na bolsa, melhor para mim, porque eu tenho os ativos de bolsa, então a tendência é que os papéis que eu tenha se valorizem também, assim como você também, que os outros vão entrar.
e a maneira que a gente tem de cada vez prosperar, né? Então, se você já investe, então você já está no caminho certo. Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Se cuide, bons investimentos.